John Locke foi um filósofo inglês nascido em 1632, que teve a sua morte com 72 anos em 1704. Ele foi o fundador do liberalismo e um forte representante do empirismo. Além disso, ele também defendia a liberdade e a tolerância religiosa. John Locke cursou medicina, filosofia e ciências naturais em Oxford, mas algum tempo depois ele teve que se refugiar nos Países Baixos por ser acusado de traição, juntamente com seu mentor político, que era líder de um grupo de oposição contra o reinado de Carlos II no parlamento. Um pouco mais tarde, no reinado de Guilherme de Orange, John Locke ele voltou à Inglaterra e com isso ele lançou as suas cartas, uma carta de tolerância, outra sobre o ensaio sobre o entendimento humano e dois tratados sobre governo civil. John Locke ficou muito conhecido com os seus ideais empiristas. Mas o que é isso? Empirismo é quando a pessoa acha que nós não nascemos com a inteligência, nós não nascemos com todo o conhecimento, mas ao longo da vida, ao longo de nossas experiências, nós iremos adquirindo conhecimento. E John Locke, ele exemplificou isso utilizando uma tábua rasa, mas para não ser tão complicado, eu vou usar uma folha de papel em branco. Quando nascemos, a nossa folha de papel está totalmente em branco. Não temos nenhuma experiência, nenhum conhecimento. Mas ao passar dos anos, nós adquirimos conhecimento através de nossas experiências. Com isso, nós iremos preenchendo a nossa folha de papel em branco, e isso logo mais tornará ela completamente preenchida, ou pelo menos uma parte dela preenchida. O John Locke também ajudou com seus ideais a derrubar o absolutismo na Inglaterra. Ele dizia que todos os homens, ao nascerem, tinham alguns direitos naturais, que são eles a vida, a liberdade e até a propriedade, por exemplo. E ele dizia também que para garantir esses direitos naturais aos homens, a gente criava governos. E caso esses governos não respeitassem nossos direitos naturais, o povo poderia se revoltar contra eles. Há alguns pontos de contato entre o pensamento lockeano e hobbesiano, por assim dizer. Primeiro, na condição natural em que o homem vivia inicialmente na sua passagem para a organização social através do contrato social. Porém, distingue-se por caracterizar esse estado natural do homem como pacífico, sendo o homem nele plenamente livre. Enquanto Hobbes coloca o medo da morte violenta como fonte de organização dos homens, Locke ele fazia uma coisa diferente. Ele impõe a defesa da propriedade como principal fonte da formação do Estado. Esta propriedade já existia anteriormente à formação do Estado. O contrato social, embora não se trate de um contrato físico histórico, como acontece com qualquer contrato, consistiria na transferência do poder dos indivíduos carecidos de proteção para um conjunto de instituições artificiais e avantajadas de meios para punir os que violam a obediência a essas mesmas instituições. A gente pode falar que, de forma generalizada, o contrato social é a relação entre o povo e o seu governante. Locke é considerado pelos seus críticos como sendo o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua. Locke sustentava a escravidão pelo contrato de servidão em proveito do vencedor na guerra, no chamado estado de guerra, no qual alguém que poderia ser morto, na verdade, assume o lugar de serviçal da pessoa que venceu a guerra em troca de sua vida. Locke diz assim, abre aspas,
ele, no caso o homem, não pode separar-se dela, no caso a liberdade, exceto por aquilo que o faça perder, ao mesmo tempo, sua preservação e sua vida. Pois um homem, não tendo poder sobre sua própria vida, não pode, por um tratado ou por um próprio consentimento, escravizar-se a quem quer que seja, nem sujeitar-se ao domínio arbitrário e absoluto exercido por outra pessoa, ou mesmo dar cabo de sua vida quando tiver vontade. Ninguém pode outorgar mais poder do que a própria pessoa possui, e aquele que não pode dar fim à própria vida não pode outorgar tal poder a qualquer outra pessoa. Em verdade, se o homem dá fim à própria vida por algum ato que clame por morte, aquele por quem ele perde a vida, no caso da pessoa ter em seu poder, pode demorar tirá-lo e usá-la em serviço próprio, não o prejudicando por isso, pois no momento em que considerar que a provação de ser escravo excede o de ser o valor da sua vida, ao resistir à vontade do seu amo, irá sentir-se atraído a ocasionar a si mesmo a morte que deseja. Fecha aspas. O que será que Locke quis dizer com isso? Nessa carta, Locke argumenta que somente os escravos tomados de uma certa maneira, por certas pessoas, podem ser considerados justamente escravos. Locke contribuiu para a configuração da Constituição da província da Carolina, em que uma de suas normas constitucionais dizia, abre aspas, todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre os escravos negros, seja qual for a opinião e religião. Fecha aspas. Seus críticos ainda afirmam que ele investiu no tráfico de escravos negros, enquanto acionista da Royal African Company,